Vou contar mais uma, daí você é um grande termômetro para ver se eu estou no caminho certo ou não. Você sempre tem Muita gentileza sempre sua. a turma tem aquela pegadinha. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? É quase como devemos apedrejar essa mulher, Jesus. Qual, qual for a resposta, tu vai apanhar. Porque se Exato. você falar, a Bíblia é a palavra de Deus, quem faz esse verbete está falando, não, a Bíblia é inerrante, ela é esse documento sagrado, e ele está dizendo essa teologia do Alcorão mesmo, assim, como Isso. se eu lembro que É eu o Deus estudei, encadernado. isso, é o Cristo encardenado. E aí fica fácil, sabe, é o racionalismo. Aí eu tenho É, Deus na minha e, mão, fica mais fácil. e por outro Mas lado, falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, alguns vão pensar, não, esse cara não acredita na Bíblia, ele está querendo só falar de Jesus, mas não leva em consideração a Bíblia toda também, como pessoas testemunhando o falar de Deus e tudo mais. não, E não. aí, sempre que alguém pergunta, como eu não quero dar nenhuma das duas respostas, porque eu não sei o que ele vai interpretar, porque as duas, se você for bem intencionado, você está falando correto. Eu falo É, assim, exato. a Bíblia nem é a palavra de Deus e nem contém. Eu falo que a Bíblia está na palavra de Deus. Enquanto a nossa hermenêutica estiver em Cristo, pode ler a Bíblia que ela está na palavra de Deus. Mas se você ler Boa. a Bíblia toda sem ter o óculos de Cristo, você já Isso, não é a palavra de Deus e nem contém, você está fora. Então você está. Porque usar a Bíblia, até Satanás usou para tentar Jesus. isso. É. Eu posso retirar um versículo do Antigo Testamento e dizer: está na palavra de Deus, isto é a palavra de Deus, mas eu estou ferindo princípios hermenêuticos fundamentais. O próprio Calvino diz: a Bíblia interpreta a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. Então, a gente não pode tirar o versículo do seu contexto maior, que é a Bíblia como um todo, e do seu contexto próximo, que é aquele capítulo, aquele livro. E a Bíblia toda tem um tema central, que é o Evangelho, é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Para nós cristãos, esse é o sentido da Escritura inteira, desde o Gênesis até o Apocalipse. O Novo Testamento deixa isso claro. Então, se eu sou cristão e acredito nisso, então qualquer versículo bíblico tem que ser lido à luz do Evangelho, à luz de Cristo. O Evangelho no sentido de o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho das boas novas da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, qualquer versículo, seja de Levítico, de Deuteronômio, de Josué, dos Salmos, tem que ser lido a partir desta questão central que é Cristo e o Evangelho da graça. A partir daí eu interpreto até como aquilo que o Evangelho nega. No Antigo Testamento há muitas passagens, há muitos versículos que estão lá para a gente ver do que o Evangelho nos livrou. E a pessoa que lê fora do contexto diz assim: olha, aqui está dizendo que não pode fazer tatuagem. A Bíblia diz que não pode fazer tatuagem. E é a palavra de Deus. Se você fizer, você está indo contra a palavra de Deus, sem levar em consideração que Cristo nos libertou, segundo Paulo, do controle, do domínio da lei mosaica, que existe a lei civil de Israel, que existe a lei cerimonial e que nós não estamos sujeitos mais a esta lei, e assim por diante. Então, sim, o princípio hermenêutico fundamental, desde a patrística, principalmente no Oriente, na paleoortodoxia oriental, Cristo é o centro da mensagem bíblica e, portanto, tem que ser o centro da interpretação bíblica, não é? E nós não podemos cair nessa de pensar na palavra de Deus, e Calvino diz a palavra de Deus escrita, não é? A palavra de Deus escrita, porque é um constrangimento, mas a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é Cristo, a palavra de Deus é encarnada, que por sua vez também é um constrangimento, segundo Filipenses 2, porque a palavra eterna de Deus se constrangeu para adquirir forma humana na pessoa de Cristo Jesus. E aí há um segundo constrangimento, a palavra escrita. Mas essa palavra escrita, ela não pode, de forma alguma, contradizer a palavra encarnada, porque ela existe para apontar para a palavra encarnada, que é o milagre da nossa salvação, a Jesus encarnação do fala Verbo. que você fala com os fariseus várias vezes. Vocês falam da palavra de Deus procurando a vida eterna. A palavra de Deus fala sobre mim. João Ele 5. fala que ele é maior do que Né? Moisés, que eles não são filhos de Moisés. No caminho de Emaús falando, e começando
pela lei, os profetas, ele conta Isso, como era necessário sofrer o filho do... isso, Então, Lucas assim, 24, o tempo Então, todo... tá lá o tempo todo isso, né? Eu sempre digo isso, eu estou escrevendo um livro de hermenêutica para Thomas Nelson, e a primeira coisa que eu falo, para começar, hermenêutica não é algo que a gente inventou para ser chique. Desde a época de Jesus já tinha problema de interpretação, cada um ia para um lado, e a gente está tentando enxergar com um olhar uma hermenêutica que Jesus fez de si mesmo, e os apóstolos, ao testemunharem, falaram de Jesus. Então não tem ninguém inventando nada, não. É apenas o que o próprio Jesus falou, que ele, a palavra, a Bíblia toda revela ele. E é ali. E muitos tinham vontade de ver, mas que foi um privilégio dos apóstolos. Exato. E o ponto específico que a gente está tentando fazer hoje não é tanto explorar a doutrina da Bíblia, que é um ponto da sistemática fundamental, mas dando pequenos passos de formiguinha, alertar para esse elemento fundamental no estudo da Bíblia. Quando a gente lê os evangelhos, a gente tem que lembrar que são 4 relatos distintos e diferentes, e isso não é um problema a ser resolvido. Isso só é um problema para quem faz a leitura racionalista. Mas quando eu compreendo que essa diversidade, assim como a diversidade da criação, não é? Deus criou tantos bichos diferentes, tantos insetos diferentes, plantas diferentes. De onde que a gente tirou a ideia de que Deus não gosta de diversidade? Não faz sentido. Então, Deus quis assim que houvesse essa diversidade nas escrituras porque ela é benéfica. E nós temos então 4 perspectivas acerca de Jesus, para não contar a perspectiva primeira, que é a de Paulo, porque Paulo antecede os evangelhos. Eu ia falar isso, eu falei 4 não, 5 pelo menos, né? É importante lembrar que o Evangelho segundo Paulo é o primeiro, é a primeira exposição de Jesus, e Paulo, na verdade, fala muito pouco sobre a vida de Jesus, né? Ele foca mesmo na cruz e na ressurreição e no significado da cruz e da ressurreição. Mas depois, então, nos evangelhos, nós vamos ter relatos muito mais minuciosos da vida de Jesus, mas diferentes. Cada um dos 4 é diferente e com uma lição diferente, que é a lição específica de cada evangelho. Então, Marcos apresenta para nós uma figura de Jesus como servo e sofredor. O texto vai rápido. 40 vezes Marcos fala e então, imediatamente, então, rapidamente, porque ele está correndo para chegar logo na paixão de Cristo, que é o ponto culminante. Marcos fala de um ministério gentílico de Jesus no norte, né? Na Cirofenícia, nas cidades gregas, que os outros evangelhos não trazem. Mateus, então, tem toda essa discussão acerca do sentido da lei, que não está presente nos outros evangelhos. Isso muda completamente qual é a ênfase, qual é a jesusologia específica. Quem usa essa palavra é o Boff, tem muitos que usam, né? Muitos teólogos estão usando, porque a gente pode fazer a cristologia de cima para baixo ou de baixo para cima. E essa é uma ideia que surgiu no fim do século XIX e que hoje é muito já divulgada, né? A gente faz a cristologia tradicional, digamos assim, de cima para baixo. A gente parte da divindade para estudar a humanidade de Jesus. Mas a jesusologia é aquela que parte da humanidade, assume como ponto de partida que Jesus era humano. E aí a gente vai, a partir da humanidade... Fantástico, fantástico, Ricardo. Essa eu não tinha ouvido, não. Essa é boa demais. A divindade de Jesus é a conclusão dessa caminhada, mas a gente começa... Porque como a gente tem spoiler do final, a gente já começa... É igual você assistir o final de um filme bom, tipo Sexto Sentido, aí não tem, aí você vai ler sem aquela... É porque assim, todo discípulo, o melhor que seja, tava naquele negócio, tava na expectativa depois da morte. Não, será? Ninguém tá... A hora que eles vêm, é aquele boom de sentido. Tanto que João fala várias vezes em off, João faz aquelas aspas falando, eles não sabiam porque Jesus estava fazendo aquilo no templo, mas depois da ressurreição a gente entendeu que ele estava falando sobre ele mesmo. É mó barato quando você está lendo João e você vê essa voz off, porque é a Jesusologia. Jesusologia, Eu nunca tinha ouvido, que fantástico. Fala um pouco mais. Então, a gente percebe que existe toda a busca do Jesus histórico hoje, que causa arrepios em teólogos mais conservadores, mas não há motivo para isso. A impressão que dá é que
essas pessoas são pessoas de pouca fé, porque elas têm medo que a pesquisa científica do Jesus histórico, a pesquisa acadêmica chamada busca do Jesus histórico, vai acabar provando que Jesus era apenas um homem e que não era o Filho de Deus. Mas a fé, ela, como eu disse, o estudo teológico e a leitura da Bíblia não vem antes da fé, ela é subsequente à fé. A fé é o encontro com o Cristo vivo, que é transformador, que o indivíduo tem sem ter nunca lido a Bíblia, sem ter nunca estudado teologia. Então, a gente parte da fé. E essa busca do Jesus histórico, é claro que ela pode ser feita por alguém que não tem fé, mas quem tem fé também pode fazer uso dessa busca, entender o contexto social, histórico, geográfico, cultural de Jesus, entender melhor quem foi Jesus, o homem, só pode beneficiar a compreensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem tem fé. Mas é porque Não é um também problema. a gente tem uma percepção dualista de quanto mais homem a pessoa é, menos Deus ela é. E quanto mais Deus, menos homem. Mas a Bíblia nunca falou isso, muito pelo contrário. O homem, quando ele está cheio do Espírito, cheio de Deus, ele é mais homem ainda. Tanto que Jesus é o verdadeiro homem, é o verdadeiro Adão. Bem Ele é o colocado. segundo, mas ele é o verdadeiro. Então, assim, Essa essa eu nunca tinha percepção. ouvido. Mas, Boa. mas isso eu aprendi quando eu fui estudar sobre inspiração, porque sempre tem aqueles negócios de ditado, né? Que você recebe, você sai de si, você tem o sopro, mas na verdade é só o homem. Psicografia. É inspiração por psicografia. Não é como os Isso. espíritas falam. Então, então, Deus apenas usa o profeta e o apóstolo como seu amanuense, como sua mão, mas ele dita palavra por palavra. Então, a Bíblia é o livro escrito por Deus. Mas não é essa a evidência. Não é. E eu resolvi, quando eu entendia, eu quebrei essa dicotomia. Quando Deus inspira, sopra no autor bíblico, ele é mais ele, ou ele é mais humano do que nunca antes. E ali ele pôde revelar o Deus que soprou. Então, assim, a gente só consegue quebrar essa dicotomia em Jesus, fazendo a Jesusologia, esse caminho inverso para a gente chegar até Deus por Jesus.